Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sintonia comigo, Cláudia Jarge. E no programa de hoje vamos viajar com ela, apresentadora de programas de turismo formada em artes plásticas e educação física, Paty Leone. Que delícia estar com você, minha querida. Muito obrigada pelo convite. Muito bom, né? Falar de viagem é sempre muito gostoso. E com você, nossa professora no assunto, uma delícia, que eu já era fã, assistia, viajava com você, Paty, que gostoso. Uma honra te receber aqui. Muito obrigada, viu? Eu estou muito feliz de ter conhecido você. Nos conhecemos num evento e Cláudia chegou para mim e falou assim: eu adoro os seus programas, eu acompanho tudo, vem falar comigo. É verdade. E aqui estou, né? Que delícia, que muito honra, um prazer enorme, Paty. Paty, conta pra gente tudo, como é que começou sua vida, até você chegar no turismo, como é que foi essa escolha, me fala. Bom, como você mesmo estava falando, educação física faz parte aí da minha vida, formada em educação física. Mas o turismo veio através da minha família do meu esposo, precursora dos cruzeiros marítimos aqui no Brasil. Aldo Leone, querido, muito empreendedor, trouxe os primeiros cruzeiros. Então, a gente tem essa história familiar muito importante no turismo. Todas as coisas que foram feitas de inovação no turismo partiram muito dele. E eu aprendi demais, né? Quando a gente tem a cabecinha aberta aí, sim, eu aprendi demais com ele. Muitas vezes participava das viagens sendo guia de turismo. Verdade, Paty. Ai, gente, guia. Adorava, viu? Já fui guia de turismo. Que legal. Porque eu tenho 2 filhos, os meus filhos pequenos, então eu não podia fazer o que eu faço hoje. Claro. Era complicado de conciliar. Eu imagino. Então eu escolhia a dedo todas as viagens que eu queria fazer. A China, por exemplo. Fiquei 20 dias na China, então dei toda uma organização para poder acompanhar um grupo. Fui trabalhando de guia, o que é uma delícia, para poder deixar os meninos. Então, hoje, agora já eles com 24, 27 anos, então agora a minha vida ficou mais tranquila para viajar mais tranquilamente, porque a minha vida é uma loucura, claro, né? Eu faço ideia, Paty. Uma Aliás, loucura. A gente estava até conversando antes, as pessoas te veem viajando, passeando, mas eu imagino o que é que tem por trás, Paty. É um trabalho, não é? É uma logística. Conta um pouquinho como é que é por trás da câmera, das paisagens maravilhosas, né? Tudo o que se faz até chegar lá, Paty. Então, toda a organização da viagem é minha. Sim. Eu que organizo, vejo os destinos que eu quero fazer, os destinos que me querem. Eu brinco, gente, olha, os destinos aí que me querem, a hotelaria, entrem em contato, né, com a gente, porque eu já cheguei num ponto que, assim, eu quero quem me queira também. Claro. Porque a logística é muito difícil. Exige, né? De companhias aéreas, de destinos, de hotelaria, restaurantes. Então, imaginem que a gente tem uma logística grande para você fazer a programação da viagem. E que é feita toda por mim. Que interessante. O que eu quero mostrar, com quem eu quero me encontrar. Então, muitas vezes eu trabalho junto com as secretarias de turismo, que eu adoro. É um trabalho que eu adoro, trabalhar com as secretarias de turismo. Mesmo? Por quê? Porque eles têm uma visão mais aberta do que é o turismo, para mostrar as particularidades do turismo, as pessoas do turismo. Porque é o maior mercado empregador, né? Nossa. Aquele sorveteiro, aquela rendeira, aquele motorista de táxi, eles vivem do turismo em muitos lugares. Claro. Então, essa visão, para mim, é muito importante. Mostrar, principalmente quando eu faço Brasil, de que o nosso país é uma potência do turismo. Do turismo, sim. Então, assim, toda essa logística, gente, é muito árdua. Sim, então, toda vez que eu estou em São Paulo, eu já estou preparando a próxima viagem. Eu já estou preparando ou mandando algum contrato diferente, alguma coisa diferente. E muitas vezes é o que a gente fala, né? Aquele drink na piscina, gostoso. Realmente é um tim-tim, às vezes um mergulho, e a gente já parte para um novo conteúdo. Olha então, não só. é aquela coisa, ela ficou no começo da minha carreira com isso que eu estou fazendo. As pessoas falaram, eu quero muito viajar com você, porque eu gosto de viajar. Eu acho que eu consigo aproveitar.
Sim. Bastante. Porque também, se eu não conseguisse, eu não passaria isso no vídeo. Exato, para você sentir, né? A vivência, a tudo. felicidade de estar fazendo um passeio de bug, de estar dando um mergulho, ou de estar conhecendo alguma gastronomia diferente, ela tem que existir. Sim, sim. Mas a gente brinca, a gente sempre come comida fria, porque a filmagem é a principal. A filmagem, sim, claro. A filmagem é a principal. Mas tem uma coisa que é bem legal. Conta. Eu sou uma pessoa que eu não preciso repetir muitas vezes. Eu sou muito rápida. Que bom, Paty. É, eu tenho uma qualidade de assimilação daquilo que eu quero falar, que às vezes eu tô com um guia. Olha que interessante, vou contar uma particularidade. Estou com um guia, alguém do local que vai me explicar. Eu pego o celular e aviso, falo, olha, eu não vou olhar para você, eu vou estar escrevendo no celular, não estou mandando mensagem para ninguém. Eu estou escrevendo aquilo que você está me falando. Tudo bem? Porque eles acham, às vezes, que eu estou falando no telefone. Já aconteceu. Ah, não, tudo bem. Então, eu abaixo o olho e estou escrevendo. E ele está me contando. Quando eu acho já que aquele tanto de informação já é suficiente, porque eu já estudei, ele já me deu mais algumas informações, e eu compilei aquilo rapidamente no telefone. Eu falo para ele, tá bom. Eu leio uma vez, fecho o celular e saio falando. Incrível, Paty. Que incrível. Saio falando tudo. Que maravilha. Eu consigo fazer um mapa mental daquilo que eu quero falar. E é muito engraçado que as pessoas, quando me encontram a primeira vez, elas estão um pouco sérias. Porque elas não entenderam ainda bem o que eu vou fazer. Passa a primeira filmagem já. A pessoa já muda. Que ela já viu como é a dinâmica, como é que eu funciono. E aí aquilo flui de uma maneira tão gostosa. Então, se eu tenho que repetir, se eu repetir 3 vezes, já está fora do comum. Entendi. E você transmite isso para nós. Eu adoro. Porque a gente viaja com você, é leve, é gostoso. Ai, posso contar a situação do uísque? Ai, gente, eu conheci a Paty no dia, a Paty tinha exibido o programa da Antártida. Ai, Paty, fala de novo como você falou. Paty, foi incrível. Eu estou me sentindo como uísque. No gelo. Foi muito bom. Eu conheci a Paty naquela tarde. Paty, eu acabei de te ver falar que você se sentia um uísque. E a gente se sente junto com você. Você transmite isso. Isso é muito legal. Esse para mim, é como se fosse um stamp, um selinho. Que legal. Você me dá um selinho de que eu estou chegando em você. Isso para mim é fundamental, porque eu não quero que você veja a minha viagem. Sim, olha só. Eu quero que vocês viajem comigo, estejam comigo, se emocionem comigo. Que bacana, Paty. Então, é muito sério o que a gente faz, né? Claro. É uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu vou decupar, que a gente vai arrumar, né, as imagens, então tem coisas que eu dou risada. E eu falo, ai, que legal. No primeiro dia eu tô um pouco nervosa. Tô agitada, tô nervosa, tô insegura. Fico insegura. Sim. Ai, nossa, será que eu vou conseguir, né, transmitir? E a gente grava o dia todo. À noite, que eu faço isso toda noite, eu faço. Sento, depois de um dia, tem muita gente que fala, ai, que delícia, agora, 10 horas, acabou o jantar, você vai descansar? Então, é a hora que eu vou fazer esse trabalho. Olha só. Porque eu prefiro fazer. Então, eu vou olhar vídeo por vídeo e ver como ficou, se estava legal, se o som foi bom, se eu disse tudo o que eu queria dizer, se eu fiz a abertura do programa, se eu fiz o fechamento do programa, porque às vezes a gente grava em algum lugar mais icônico, então eu já posso fazer uma abertura ou um fechamento. E aí eu olho e falo, nossa, ficou legal. Que bacana, Paty. Ficou. Aí eu já fico mais tranquila. Aí aquilo flui. Então, olha só. Sempre o primeiro dia eu estou um pouco mais agitada, porque eu não sei exatamente como vai começar. Aí a hora que começa... Aí flui. Vai. Que maravilha. Muito bom. Paty, e com tantas viagens e essa questão da mídia, né? Eu imagino que como é para você conciliar a sua vida familiar e a exposição? Como é que fica isso?
Então, o meu Instagram, por exemplo, né, que é a nossa mídia social, eu não ponho tantas coisas pessoais. Sim. Os meus filhos não são de rede social, nenhum dos dois, detestam, até é interessante, um deles detesta. Então eu não posso postar nem foto dele, porque se eu postar, Olha ele fica só. muito bravo. Olha que interessante. Que interessante, Muito é. interessante. Meu marido é muito tranquilo, ele adora, dei o nome dele de Mariducho. Mas eu já vi você falar mariducho. Eu ouvi algum programa seu. Mariducho, e todo mundo tem o seu mariducho quando me encontra. Chamam ele de Não mariducho, o acredito. turismo chama de mariducho, e ele adora. Que bacana! E ele adora, e era eu apelidei, não sei nem porquê, E virou. com a história do programa. Vem cá, mariducho, não sei o que mariducho. do meu mariducho, e pegou. E pegou. Então, incrível. assim, muitas coisas eu deixo muito reservado, Sim. né? O meu Instagram tem mais coisas de viagem mesmo, ou de parceiros que a gente vai visitar, de Sim. coisas que a gente vai fazer, mas que estão relacionadas à minha vida na mídia. Então, menos a minha vida social, né? Entendo. Como os meninos hoje em dia estão grandes, a gente chama de meninos, né? Sempre. São homens, Os pais né? serão sempre, né? São homens. Mas eu fico mais... Eu tenho um horário mais flexível. Entendi. Então, realmente, todo mundo hoje anda muito sozinho. Certo. Então, isso é certo. muito bom. E, na verdade, eu vou ser bem sincera, isso foi bem um presente para mim. Porque você pensa que os meninos estão grandes. Claro. Meu filho, o mais velho, vai casar. Olha que demais, Paty, assistir você contando Uma isso. delícia, né? Então, eu estou numa fase que muitas mulheres na nossa idade podem estar com aquela síndrome do ninho vazio. Sim. Ai, os meus filhos estão indo embora, vão estudar fora, vão casar. E agora eu vou ficar sozinha. Ó, vida. Eu não tenho tempo de falar ó, vida. Então, olha porque aí. a vida veio me arrastando. Que bacana. Então, assim, isso é muito bom. Isso para mim, eu sempre digo que foi um belíssimo presente de Deus para a minha vida, porque apareceu num momento em que eu estava pronta e que eu tinha essa vontade. Porque eu dizia assim, puxa vida, eu sou subutilizada. Adorei isso, Paty. Subutilizada. Trabalhava isso em terapia. Como assim, Paty? Eu tenho certeza que eu posso mais. Mas como? Não sei. Eu acho que eu posso mais para o mundo. Que incrível. Eu posso, eu tenho certeza que eu posso. Mas como? Fazendo o quê? E aí me aparece isso. Maravilhoso. É sensacional. É sensacional. Um presente, como você falou. É um presente, é um presente. Então, como um tal, a gente recebe, agradece e usa. Exatamente. Então, eu uso a habilidade, eu uso de todas as estratégias, de todos os jeitos que eu posso, para inspirar as pessoas que estão em casa. Maravilhoso. Tem muitas pessoas que me veem e que não viajam mais. Eu tenho senhorinhas, Eu faço senhores, ideia. e eles viajam comigo. Que bonito, Paty. Você deve ter muita história que lindo. emociona. A gente já teve, olha, eu já tive uma história de um amigo nosso, o pai faleceu, eles estavam no hospital ainda, ligaram a televisão, estava passando o meu programa, um destino que o pai adorava, e eles me ligaram. Ai, que coisa mais linda. Olha, você trouxe alento e boas lembranças para o nosso coração. Meu Chorei Deus. uma meia hora, mais ou menos. Imagino, Paty. Já vi senhoras fazendo o exame no hospital vendo meu programa. A filha tira foto. Que graça. Então, eu estou dando um momento de alegria. Sem dúvida, e sem de dúvida. esperança e de sair um pouco daquele momento de dor que ela está. Então, que mais eu posso querer, né? É um verdade. presente. É um presente, Paty. É um presente a pessoa poder liberar a mente dela e sair daquela zona de conflito dela, daquele Exato, momento. que ela está vivenciando, claro, comigo. claro que sim. Comigo. E isso é muito mágico. E como essas, várias histórias. Tem gente que vem com a câmerazinha e fala,
A minha mãe ama você. Ai, que E a linda. primeira coisa que eu faço, falem comigo. Eu sempre falo, me encontrou, me conhece, gosta, vem falar comigo. Que bonitinho. Primeira coisa que eu faço é um vídeo para essa pessoa. Eu não tiro só a foto. Ai, que linda, Paty. Não é o máximo? É o máximo. A pessoa é que o está em máximo. casa receber um presente desse. Exatamente. Quem porque te ela segue, me dá. acompanha, exato. E você está fazendo bem para aquela pessoa no isso. momento que você entrega o seu programa, né? Porque assim, são sonhos. Viagem é sonho, é Viagem realização. é sonho. Né? Eu acho que quem trabalha com agência de turismo vende sonhos, É isso. vende coisas boas, né? O objeto em si do trabalho já é de uma Maravilhoso. realização, é maravilhoso. Maravilhoso, E você entra maravilhoso. dentro da casa das pessoas levando esse sonho para elas, realizando. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, dura até. Eu tive muitas viagens no ano passado, muitas. Viajei mais da metade do ano. E numa das viagens, que foi entre uma e outra, eu passei acho que só 2, 3 dias em casa, foi muito rápido. E eu entrei no avião e chorei, porque eu estava cansada. Sim. Só que aí eu parei e falei assim, nossa, com que direito eu posso estar triste ou estar chorando por estar fazendo uma coisa tão legal? E por 10 entre 10 pessoas quererem estar neste lugar. E que muitas não conseguem. Sim. Imediatamente o meu humor fez assim, ó. Olha que incrível, que bacana. Desculpa, Mas muito obrigada. Mas Vamos ocorre, continuar. claro, um cansaço, uma Nossa. exaustão, né, Paty? Você é humana, é aquilo que a Com gente certeza. voltou lá no início do programa. É todo um trâmite por trás, não é um planejamento Sim. que nossa, não sei se é pesado, mas ele ele Complexo. demanda complexo, né, Complexo. Paty? Ele é um emaranhado, né? E a pessoa só vê o final, né? Vê o outro lado. Mas é o que é gostoso, né? Depois a gente exatamente. não esquece. Depois A que gente você passou por esquece tudo, e você não volta a esquece. fazer porque esqueceu, é verdade. Já esqueceu. Já esqueceu, E aí Paty. você só lembra das coisas boas. Eu imagino. E por falar nisso, Paty, você deve ter assim, não sei, tem algum perrengue que você se lembra num desses roteiros, dessas viagens que tenha te acontecido e marcado? Gente, eu tenho, graças a Deus, eu vou dizer um negócio pra vocês, eu tenho poucos perrengues, Tá. sabe? Poucos. Já aconteceu, gente, pensa, Dubai, tempestade de areia Meu na Deus. hora do voo. Desligam todos os computadores. Meu Deus. Todos, de todos os voos. Se vocês não sabem, Dubai é um hub. Hub é um ponto em que chegam aviões do mundo inteiro e que são distribuídos para outros pontos. Nós tivemos um atraso de 11 horas, Meu mais ou menos. Deus. E só que aquilo... será? Mas será? E nesse momento, os meus filhos ainda eram pequenos, hein? Verdade. E aí a gente fica entretendo. Chegou uma hora que o meu pequeno abriu uma bocona para chorar. Coitadinho, não é pra menos. Coitadinho, que não dó, é pra gente. menos, não é pra menos. Que dó. Então, assim, acontece. Claro, Acontece. eu faço ideia. Agora, tem coisas divertidíssimas. Passeio de balão no Egito. Ai, que lindo. Eu amo, sou super daquela que sai de balão. E eu Você é tava aventureira, com- né, Paty? Eu Muito. vejo você mergulha, Adoro. você põe a mão na massa Não, mesmo. adoro. Né? Adoro. É para pular de paraquedas ou pular de paraquedas. legal. Então, assim, depois eu vejo como eu vou ficar. Depois que perfeito. pulei de paraquedas em Dubai, justamente nessa viagem, eu fiquei uns 40 minutos até minha Meu alma descer ao Deus, corpo. Paty. Mas eu fui. Incrível. Não quero incrível. repetir, mas eu fui. Uma vez na vida, que coisa linda. Uma vez na vida. E eu tenho uma amiga muito querida que viaja bastante comigo. E ela não queria de jeito nenhum fazer balão. Só que ela se viu numa situação que ela não queria me deixar ir sozinha. Mas ela não queria ir. No fim, ela pulou para dentro do balão. Ai, e meu foi Deus. muito engraçado. É mesmo? Foi muito engraçado. Hoje ela faz tudo. Olha. Ela segurava no balão e ela falava assim: eu tô bem, não, tá tudo bem. Gente, é de chorar, de rir. Adorei. E eu lembro, assim, das cenas. Então, tem cenas que a gente vai lembrando
Como é gostoso lembrar de viagem, Muito, né? Relembrar é muito. viver. Relembrar é viver, Paty. E é uma delícia. E é uma bagagem que é tua, É. né? Você viveu aquilo que a gente conversou antes da entrevista. Você viveu aquilo, isso. ninguém te tira. Ninguém tira. Né? Você vivenciou, não apenas olhou e leu, enfim, aprendeu. Não, você vivenciou. É incrível. E isso para todo mundo, tá? Quem viaja muito ou quem viaja pouco, esse é o presente que a viagem nos dá, a bagagem. Porque a cada viagem você volta diferente. Eu brinco que é como se fosse uma paredinha. É mais um tijolinho, que você coloca lá na tua experiência. E a gente tem as experiências, não só o lugar em si, mas as pessoas. Sim, claro. Quando a gente encontra aquelas pessoinhas, da mais simples à mais rebuscada, você volta diferente. E as que mais me dão prazer são as mais simples. Que lindo, Paty. É uma troca, né? Eu encontrei no meio da floresta do Tapajós, Nossa. no Pará, comunidades, né? São comunidades que moram na floresta. E são pessoas que eu nunca tinha visto uma pessoa pura de coração. Pura mesmo. Pura. É diferente. A pessoa até é diferente. E eu fui fazer um passeio com um seringueiro. Ele me mostrou como tirava a borracha, né? E o que eles faziam. E a gente foi andar no Igapó, que são florestas inundadas. Sim. E vimos bicho preguiça. E ao final do passeio a gente chorou. Ai, Paty. Eu e ele. Que emoção, Paty. Que lindo. Foi tão lindo. Sabe? Lindo. E são momentos que você não tem nada. Nada. Só uma floresta. Não interessa a sua roupa, o seu calçado, nada. Nossa, e você me emocionou. Que lindo isso. É lindo. E é isso, as pessoas choram. É o coração com coração, isso, entendi isso. Nossa, perfeitamente. Nossa, como é bonito. E é tão puro, 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 puro que você se envolve. E aí que a gente vê o quanto nós, da cidade, temos casca. Nós temos casca, coraça, né? Porque a gente tem que lidar com muita gente, lida com a internet, lida com muita coisa. Eles não lidam com nada. Nossa. Nada. E foi o melhor arroz com feijão que eu comi no meio da mata. Que Olha lindo, isso. E essa senhorinha do arroz com feijão faleceu o ano passado. Poxa. Eles me mandaram recado. Olha, Paty. Ai, Paty, que história emocionante. Eu lindo, senti, né? Não só ouvi, eu senti você. Maravilhoso, que experiência linda, que linda você trazendo isso para nós. É muito bom. Né? Mas você tem uma sensibilidade ímpar. Que bonito, que todas as pessoas pudessem ter um pouquinho disso, Paty. Amém. Sempre. E vamos comemorar, Paty, que eu tenho uma lembrança para você. Que você celebre e brinde muito em todas as suas conquistas. Um presente da New Wine para você. Saúde, que você comemore. Muitos brindes. Muitos brindes. Brindar a vida. Brindar a saúde, né? Sim, sim. Que a gente sempre tenha só muita saúde, né, para fazer tantas viagens. Como eu faço, exatamente. Né? Que Deus te dê muita saúde, Amém. Muitas alegrias e motivos para brindar. Exatamente. Isso é uma lembrança da New Wine. Ai, que delícia, eu quero abrir. Claro licença, que sim. Gente. Porque presente a gente tem que abrir, tá? É verdade, né, Paty? Eu gosto também. Ai, que lindo. Uma lembrança da New Wine. Ai, que delícia. Chileno. Que bom. Adoro. Saúde. E para você conhecer a New Wine, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. A New Wine é uma loja de vinhos com estoque de mais de 10 mil garrafas, uma variedade de mais de 850 rótulos. New Wine. Saúde, Paty. Que lindo delícia. que você brinde, passeie muito, que nós Com vamos na certeza. carona, né, Paty? Tem que ir na carona. A gente carona vai de carona junto com comigo. você.
Com Isso que você certeza. falou, com você. É muito Comigo. legal a gente estar com você. A do uísque eu me senti lá no meio, Paty. Adoro. Adorei a Paty no gelo. Não, e foi a primeira coisa que você me falou, né? Foi, você viu? Você falou, nossa, que a frase que você falou lá me marcou. Eu achei incrível. Fui te conhecer naquele dia. Foi incrível, Que Paty. gostoso, né? Foi São as lindo. conexões gostosas, São, né? são, que é. a gente vai fazendo ao longo da vida e é muito bom. Que Isso é delícia, muito gostoso. Paty, que delícia. Mas eu não podia deixar de te perguntar. Tudo isso que você já passeou, viveu, viajou. Qual foi a viagem preferida, em qualquer sentido, para você? Todo mundo me pergunta isso. Não tem. Não tem. Não. Por quê? Vou explicar por que que não tem. Porque cada viagem tem uma característica diferente. Uma são as pessoas, outra é a gastronomia, outra é a beleza do lugar. Então, eu sempre digo que o melhor destino é sempre o próximo. Porque eu não Amei isso. sei o que vai acontecer. Adorei. Quem eu vou encontrar. E esse próximo vai me dar mais um pouquinho de bagagem. Vai me trazer mais alguma experiência. Vou te contar uma coisa. Quando eu comecei na Jovem Pan, fui fazer uma participação especial na Jovem Pan, no programa Morning Show, e me senti muito em casa, me senti muito tranquila. Saí de lá, junto com meu mariducho, falei assim, ai, Aldo, eu não vou para Paris, eu vou para Jovem Pan. Sensacional, Paty. E ele falou assim, como assim? Ficou louca? Eu falei, não, porque eu me senti em casa. Adorei. Eu tenho certeza que eu venho para cá. Isso era dezembro. Dia 24 de dezembro, esse programa foi ao ar. E foi um sucesso. Incrível, Meu Paty. Instagram, boom. Incrível. Que maravilha. Falei, agora eu quero falar com a direção. Lá fui eu, em janeiro, 10 de janeiro, falar com a direção. Adoraram o meu conteúdo. Só que queremos um programa de 1 hora semanal. Uau. Uau. Eu falei, como é que eu vou me virar? Não, mas 1 hora é muito. Não quero. Se não for 1 hora, não quero. Tá bom, 1 hora. Eu não estava acostumada a fazer um programa de 1 hora. Paty. E fiquei preocupada. 1 mês depois, o programa já estava no ar. Sensacional. Completamos em fevereiro 3 anos. Parabéns, Paty, que história! Então você não foi para Paris, você foi para Jovem Pan. É isso. Maravilhoso. E de Paty. Paris já fui a 500 outros lugares. Que lindo. Preocupada que não ia dar conta de fazer um programa semanal de 1 hora. De 1 hora. Hoje em dia a gente continua com os nossos programas semanais. A cada viagem eu faço no mínimo 2 programas, de tanto que a gente grava. A gente foi adquirindo um know-how Que bacana, de Paty. entender como o conteúdo pode ser importante, né? E a gente continua aí, são mais de, sei lá, 200 programas Maravilhoso, já. Paty. Que delícia bom. viajar nas suas viagens, na sua experiência, na sua bagagem. E temos novidade também. Elas de Malicuia, conta um pouquinho do projeto novo pra que gente. delícia. A gente quase não tem tempo de fazer nada, ainda inventa mais, né? Verdade. É verdade, Paty. Meu Deus! A gente inventou um talk show. No começo a gente achou que era um podcast, mas na verdade é um talk show de 5 mulheres. Vanessa Palazzi, do Mulheres de 40. Sim, queridíssima. Thaís Salomão. Linda. Tânia Nigri. Olha. Sensacional. Demais, advogada. E Carol Guandalini. Guandaline, queridas, todas E queridas. eu, amigas, queridas, eu tive uma ideia de fazer um programa de conversas, um talk show mesmo, de mulheres mais na maturidade. Perfeito. Mulheres na maturidade. Melhor idade, melhor mas idade. que a gente fala de assuntos polêmicos ou não, de menopausa, de relacionamento. A gente gravou um programa especial do Dia dos Namorados. Ai, que bacana. E vai com ao ar os maridos. quando, Paty? Essa semana. Elas de Malicuia. Elas de Não Malicuia. Então, toda semana, toda quinta-feira, tem episódio novo, tanto no YouTube quanto no Spotify. E temos o Instagram do Elas de Malicuia também, que tem todos os cortezinhos e tudo o que essa turma Que bacana. faz. Gente, Então, é lindo. Vale a pena seguir Elas mais de um. Malicuia. É muito assunto, muita gente, é muito gostoso, É Paty. gostoso, os assuntos são gostosos. E sabe o que é interessante? Essa troca. Sim. Porque são mulheres muito diferentes, com conteúdos diferentes, mas complementares. Exato. E que
aprenda uma coisa, não tem competição. Que bacana, é isso mesmo. A gente interage. Eu acho que isso é a lição que a gente tem que dar, principalmente para as mulheres. Que bonito. Que querem, vamos comparar, eu acho que eu estou competindo com ela. A gente não está competindo. Imagina. Eu acho que a gente tem que se ajudar. Claro que sim. E quando a gente aprende isso, você vai mais longe. Com toda certeza. Então, essa é a graça. Então, não necessariamente que a gente tenha a mesma opinião de tudo, as 5, mas exatamente não ter a mesma opinião é que torna um programa faz rico. Isso bonito, é isso mesmo. Então é muito gostoso, é um bate-papo entre amigas sobre assuntos diversos da maturidade, tanto feminina quanto masculina. Sim, também. Claro. É um programa, como a gente diz, para todo mundo. Que delícia, Paty, que vocês tenham muito sucesso. Amém. E olha, minha amiga, eu só tenho que te falar muito obrigada. Muito obrigada. Que gostoso assistir você e trazer você para cá agora para a gente sintonizar, trocar essa experiência e poder te ouvir, Paty. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Deixa suas redes sociais todas para a gente. Vamos lá. No YouTube, Mala Pronta Jovem Pan ou Mala Pronta Paty Leone. O Paty tem uma particularidade, 2 T's, Y. Paty Leone. No Instagram, Paty Leone Oficial. Aí eu também tenho o meu YouTube, que é o Paty Leone Top Travels. Sim. Que tem vários programas lá também. Que delícia. Então, assim, a gente atua em todas as áreas. Que bom, Paty, pra gente não perder nada. Não pode perder nada. Não tem desculpa. E se perdeu o programa na Jovem Pan, a gente também tem lá no YouTube. Então, na Jovem Pan passa sábado à tarde, 2h. Sim. Reprisa à noite. E no YouTube, aí você tem lá, você pode passar alguns dias me vendo com esses programas deliciosos de destinos do Brasil e do mundo. Maravilhoso, Paty, querida. Muitíssimo obrigada. Que gostoso, Clau. Te espero mais vezes. Com tem certeza. muita história ainda, Paty. Gente, a gente não chegou nem na metade da conversa, Paty. A gente depois continua lá fora. Muito obrigada. Tá bom, obrigada. E para você que ficou conosco até aqui, o meu muito obrigada. Siga-nos nas redes sociais e fique com a gente para os próximos episódios.